Olá, eu sou a professora Sandra, professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Carazinho, trabalho na Escola Rufino Leal, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o texto dissertativo argumentativo, que é um dos grandes desafios dos estudantes ao longo do ensino fundamental, tá? Para começar, eu quero contar para vocês que o texto, tá? Eu sempre digo para os meus alunos que o texto é um nó em rede, é como se ele fosse uma rede. Imagina se eu estivesse fazendo uma rede, costurando uma rede com uma agulha e com uma linha, tá? Um nozinho tem que fazer parte do outro. A partir do momento que um nó se desamarra, o texto não tem sentido. Então, o texto é um todo repleto de sentido. Eu também costumo dizer e usar uma metáfora que é da abelha, tá? A abelha, ela é obreira, né? Ela tem uma grande dificuldade para fazer o seu favo de mel, né? Para fazer a sua colmeia, né? E para fabricar o mel. Então, um texto, ele não pode ser produzido, tá? Sem conhecimento. O primeiro pré-requisito para eu produzir um texto é o conhecimento. Eu preciso ter conhecimento para eu poder produzir um texto, tá? E de onde é que vem esse conhecimento? Esse conhecimento vem do meu conhecimento de mundo, ele vem do conhecimento que eu adquiro dentro da escola, ele vem do conhecimento das minhas leituras, ele vem do conhecimento das minhas vivências, ele vem do conhecimento da minha dedicação em buscar conhecer o que está acontecendo no mundo, ok? É como uma abelha, então, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ser obreira, a gente tem que ser formiga e não cigarra nesses momentos. Então, até eu estou trazendo agora um trecho meu aqui que diz o seguinte: o nosso discurso, na ilusão da literalidade da expressão, é nosso, meu, seu ou dele, pois não há dizer que não seja heterogêneo. Como assim heterogêneo? Dentro do meu dizer, tem o dizer de outras coisas, de outros assuntos que eu já ouvi, que eu já vi, né, que eu já presenciei. Que não retome algo já enunciado na história e não seja entrelaçado ou atravessado pelo discurso do outro em mim. Então, dentro do meu texto tem o discurso da minha professora de história, tem o discurso da minha professora de português, tem o discurso da minha professora de matemática, tem o discurso da minha orientadora, tem o discurso da minha mãe, tem o discurso que eu li na internet, tem o discurso que eu li no livro, e a gente nem tem noção, mas esses discursos, eles vão ficando no nosso inconsciente, que ele é temporal, e à medida que a gente vai escrevendo, o inconsciente ele é tão inteligente que ele vai mandando para nós essas informações. Então, quem não lê, quem não procura, quem não se informa, não tem inconsciente para recorrer no momento da escrita. Na nossa palavra, a palavra do outro, o já dito, em algum lugar, em algum tempo, em algum espaço, numa prática política ou num sujeito interpelado pela ideologia que sempre terá um efeito. Então, cada um tem um ponto de vista. Então, quando eu falo de texto dissertativo argumentativo, é eu expressar o meu ponto de vista, é eu dissertar, eu escrever sobre a partir de uma tese, emitindo uma determinada opinião que pode estar explícita ou implícita nas entrelinhas do discurso. Então, por isso que eu sempre digo que cada texto que a gente escreve, ele tem um efeito de autoria. Eu peguei esse trecho de um livro do Khaled Hossein, tá? Foi há muito tempo, mas descobri que, na verdade, o que dizem a respeito do passado, essa história de que podemos enterrá-lo, porque de um jeito ou de outro ele sempre consegue escapar. Então, o passado, aquilo que a gente lê, ele aparece no nosso discurso. Então, eu elenquei primeiros passos. Eu gosto sempre de fazer um planejamento. Quando a gente vai fazer uma aula com os alunos, eu gosto de estabelecer um planejamento, que eles tenham as teses que eles vão defender, a partir da proposta que é dada. Tá? Ler bem a proposta e os textos motivadores. E ler bem a proposta não significa copiar a proposta ao longo do texto. Isso pode gerar a redação. O segundo passo é planejar as teses. Teses são aquilo que eu quero defender, tá? Certo? Depois eu vou mostrar para vocês um texto e a gente vai
elencar as teses que a gente pode defender, tá? Organizar os argumentos com exemplos, citações, com conhecimento de mundo e do empírico, né? O que a gente conhece por meio da pesquisa também, tá? Aqui eu tenho um material que não fui eu que produzi, mas que eu retirei do material que eu tinha guardado, tá? Que tem um mapa mental a respeito da redação, tá? Então, o texto dissertativo, argumentativo, ele visa defender uma ideia. E ele tem a intenção de formar uma opinião do leitor, tá? Então, nunca usar a palavra alimento, argumento na sua redação, tá? A banca não pode ser avisada de que você está concluindo e usando argumentos. Você vai simplesmente dissertar a respeito, sem dizer que você está argumentando sobre, tá? Um dos aspectos também muito importantes na produção de texto, além do conhecimento, como eu já coloquei para vocês, porque ninguém escreve sobre aquilo que não conhece. Por exemplo, se pedirem hoje para eu escrever um texto a respeito da NASA ou a respeito de teorias científicas, eu vou ter que pesquisar para poder escrever. Eu tenho a teoria de como se escreve, mas eu não tenho noção de como se escreve, porque eu não tenho conhecimento a respeito da NASA e do que acontece lá, tá? E então, assim, a progressão textual tem que ser fluente e articulada com o projeto do texto. Então, o projeto do texto eu já mostrei anteriormente, né, que a gente tinha de organizar as ideias em uma estrutura coerente. Então, tem as teses, tem aquilo que eu quero defender, e em seguida, então, planejo o texto, tá? Então, o texto, como a gente falava quando vocês eram menores, que o texto tinha que ter início, meio e fim na narrativa, como a gente já viu da outra professora também que passou para vocês, da colega Mara, né? No texto dissertativo, argumentativo, nós temos a introdução, tá? O que a introdução vai fazer? Ela vai apresentar um tema e fazer um recorte sobre o assunto. Por exemplo, se a gente falar sobre a tecnologia e o uso do celular e as famílias, eu tenho que fazer um recorte para isso, porque é um tema muito amplo. E é sobre isso depois que eu vou tratar com vocês de uma proposta que eu vou apresentar posteriormente. Então, a gente precisa problematizar. Para entender um problema, é preciso capturar o contexto, tá? A ligação entre o texto e o que existe fora dele. Eu preciso ter conhecimento do que existe fora dele. E aí a gente fala do conhecimento de mundo e do conhecimento que tu adquires a partir das tuas experiências e a partir do conhecimento que se adquire pelo livro, pela revista, pelo vídeo, por todo o material que a gente tem hoje em mãos, em tempo real, por meio, então, da internet, tá? Então, isso vai ser a base para a problematização que vai argumentar. O que a gente tem que evitar, então, na introdução? Referências abstratas e não específicas, por exemplo, desde os primórdios, na antiguidade, né? A gente não precisa escrever esse tipo de jargão, porque são palavras repetitivas, tá? Cada aluno vai escrever de acordo com aquilo que imagina que pode iniciar uma introdução. Por exemplo, um dos grandes problemas da sociedade atual é o uso da internet na família. Muitas famílias têm perdido o contato com seus filhos, perdendo-os para o quarto, ao invés, por exemplo, de estarem brincando e se divertindo com eles e fazendo atividades que sejam construtivas para a vida deles, né? Então, assim, agora a prof fez improvisado aqui um texto para mostrar para vocês, tá? Uma, uma, uma introdução. Dentre as causas, é a falta de tempo dos pais, né? E o avanço da tecnologia como meio de entretenimento para as famílias, por exemplo, tá? Mas eu vou passar a proposta para vocês mais para frente, tá bom? Então, no desenvolvimento, na introdução, eu sugiro um parágrafo, mais ou menos, de umas 6, 7 linhas, tá? Porque o texto ele tem que ser proporcional, tá? Nos 2 parágrafos, por que a situação é problema, o que impede esse problema de ser resolvido, tá? Escreva uma super coesão. Ela será a base da sua proposta de intervenção, tá? Então, a gente pode fazer, por exemplo, um texto tratando das causas e das consequências
do uso das tecnologias na família, tá? Então, eu vou citar, por exemplo, na introdução, que uma das causas é por exemplo, uma sociedade estressada, né, no trabalho, no dia a dia, no trânsito, que vê no celular uma fuga para surgir dos problemas do dia a dia e acaba usando o celular, colocando a criança na tela e esquecendo, então, de que é mais importante brincar para o desenvolvimento infantil ou do adolescente, né, do que ficar numa tela. Então, a educação se dá pelo exemplo, tá? E as consequências também, então, seriam, então, o déficit de atenção, as crianças cada vez mais estressadas, cada vez mais depressivas, cada vez mais agitadas também dentro da sala de aula, que é todo esse reflexo que a tecnologia tem trazido para a gente. Então, no desenvolvimento, como eu já estava falando anteriormente, tá? Eu posso usar, por exemplo, conectivos. Entretanto, muitos problemas dificultam a resolução desse impasse. Então, como causas, no caso, como eu falei no texto para vocês, eu usaria as causas do desenvolvimento e, em seguida, no outro parágrafo, eu usaria as consequências e escreveria a partir disso. Como assim? Eu preciso ilustrar esses argumentos e não somente citá-los. Então, o que seria a competência aqui? Aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, tá? Um assunto abordado, ele pode ser abordado de diferentes formas, tá? Então, e evitar ficar preso nos textos motivadores, tá? A gente pode usar uma referência histórica ou qualquer fato que domine, tá? A redação, e eu volto dos slides anteriores, ela é uma reciclagem. Mostra tudo que vocês já sabem, mas mais do que o básico, tá? O básico está na proposta. Todas as circunstâncias são válidas para o acontecimento. Então, e como diz acima, então, o tema do texto é o núcleo das ideias sobre as quais a tese se organiza. A competência 3, essa aqui eu acho muito importante, tá? Tudo que será escrito na redação precisa estar fundamentado em algo verdadeiro, comprovado e real. Ela vai ser avaliada a partir da progressão do texto, as ideias precisam progredir de forma qualitativa, de forma lógica, entre ideias, coerência, encadeamento, ideias e repetições. Por exemplo, um texto ele pode ter coerência sem ter coesão, tá? Sem eu usar conectivos? Sim, ele pode ter coerência sem usar conectivos. Mas, então, a coesão, ela não garante a coerência do texto, tá? Então, a coerência do texto é a progressão de ideias, tá? Então, quando eu chego no desenvolvimento, eu vou argumentar, então, a respeito das duas teses, da tese, né, que eu propus ali no momento uma tese só, tá? É que a gente utilize dados estatísticos, tá? Estatísticas, para isso, para eu ter dados estatísticos, eu preciso um material para eu escrever, para eu ter conhecimento, né, de pesquisas, tá? Então, numa redação que é dada ao longo de um concurso, é mais difícil eu me lembrar das estatísticas, mas convém que eu me mantenha sempre informado para que eu saiba mais ou menos uma porcentagem, né, a respeito de dado tema, analogias, que são comparações, metáforas, que são comparações disfarçadas, a causa e a consequência, como a prof já falou anteriormente, citações, paráfrases, referências históricas e enumerações. Citações, então, colocar segundo fulano de tal, né? Segundo Augusto Cury, por exemplo, né? Segundo algum cientista, tá? Porque isso dá um efeito de verdade para o texto, tá? Referências históricas, comparar a história com o presente, o que já deu certo, o que não deu, e enumerações, né? Enumerar ali argumentos que podem comprovar o seu ponto de vista, tá? A conclusão, então, a gente vai ter que retomar todas as teses. Então, vamos parar para pensar. Na introdução, tá, eu escrevo uma ou duas teses. Nesse caso, como eu conversei com vocês, eu coloquei uma tese.
tá? Que era a causa, né? A causa-consequência, né? A respeito do uso da tecnologia dentro da família, né? No desenvolvimento, na argumentação, eu vou falar a respeito, então, das causas primeiro e depois das consequências, certo? E na conclusão, eu vou retomar, resumindo essas causas e consequências. E a proposta do Enem, que é a proposta de quem está indo para o ensino médio, né, que vai começar a trabalhar mais a partir disso, Exame Nacional de Ensino Médio, é que você tem que elaborar um raciocínio com as ideias já expostas no texto, que esse é o resumo que a prof está falando, reforçando o ponto de vista sobre o tema. É preciso conscientizar as pessoas, deve-se fazer uma campanha nas escolas, o governo tem de criar, é preciso garantir que a lei seja cumprida, é preciso que as famílias se conscientizem do uso moderado do celular, fazendo um balanço entre brincar na praça, usar o celular e entretenimento, né, para os pais, por exemplo, tá? Cuidar, certo? Quando a gente vai fazer tem que cuidar quando a gente vai fazer uma conclusão para ter as seguintes respostas, tá? A partir dessas perguntas: o que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer, para quem vai ser feito, quem vai ganhar, tá? Seu funcionamento ou seu cumprimento, tá? Então, é uma proposta de intervenção social, a gente tem que resolver esse problema. Então, vamos lá. Eu falei agora, porque eu não tinha tratado da proposta com vocês ainda, tá? Sobre uma proposta de produção textual que eu encaminhei para os meus alunos, tá? O que a gente vê nessa imagem? Analise. Tem muito a ver com o que eu falei anteriormente com vocês, né? A tela é bastante forte, né? A mãe ali com o filho, o celular na mão, o outro controle na mão, ali as figuras dos aplicativos, né? Do Instagram, do Facebook, né? O bebê deitado nisso tudo, ela com o controle, ela machucada, né? E isso mostra uma ali das causas que eu falei para vocês, que às vezes os pais estão bastante cansados e eles acabam chegando em casa e eles querem um entretenimento que não seja sentar e brincar, né? Porque eles já se esforçaram durante o dia, né? E eles querem um momento para eles, e eles acabam pegando o celular e acabam perdendo o tempo de ficar com as crianças. E aí a gente tem uma série de consequências, como a prof falou anteriormente, quando eu tratei ali da argumentação e da introdução. Então, eu vou mostrar para vocês, então, a proposta de intervenção social, a proposta de produção textual que eu, há poucos dias, encaminhei para os meus alunos. Tá? Então, era uma proposta, tá? Para ler os textos motivadores, tem 1, 2, 3, 4, 5 textos motivadores, né? Então, tem tipo uma piadinha aqui. Filho, desliga lá o fogo da panela de pressão, por favor. Calma aí, mãe. Tô mandando uma mensagem para a Aline. Vai rápido, senão o feijão queima. Eu estou esperando o seu tio me atender no Skype. E já vou, avisando. Nada de usar o celular durante o almoço, tá? Muito menos na hora de dormir. Então, a gente vai observando. Então, a gente vai observando ali nessa proposta, o que eu observo ali? Que a mãe está pedindo para o filho, né, para ele desligar, mas ao mesmo tempo ela está com o celular. Então, que a comunicação dentro de casa se dá sempre com o objeto na mão, né, ou com o computador, sempre em ambiente virtual. Então, isso aí já é algo para vocês pensarem, para vocês refletirem. O segundo é o retrato da família brasileira, não da família brasileira, da família americana, da família europeia, da família asiática, de todo mundo, né? É isso aí. A criança com o celular, o pai e a mãe com o notebook e cada um vendo a sua vida, vivendo a sua vida, sentados no mesmo sofá e sem interagir, né?
Essa próxima aqui é uma das assim que eu mais achei interessante, porque do que eu tenho lido muito que os pais têm perdido os filhos para o quarto, né? Porque os filhos ficam no quarto, eles não saem, e a comunicação está se dando por WhatsApp dentro de casa, e isso é muito preocupante, tá? Oi, filho. Eu e sua mãe estamos com saudades e esperando você para o jantar. O pai escrevendo para o filho. E o filho lendo ali, meia, tudo atirado, né? Tudo desorganizado, assim como a família, tá? Aqui tem uma série de situações para pensar, né? O jantar pronto, os 3 lugares ali, cada um vivendo num mundo totalmente diferente. Nem o pai é capaz de verbalizar, né, oralmente, que está chamando o filho, porque o filho não vai ouvir se não for por meio do celular. Essa próxima aqui também é bastante assustadora, né? Bom, a prof já está. Não tem discurso que não denuncie o ponto de vista de quem escreve, então vocês já devem estar percebendo o meu ponto de vista, né? Que eu sou contrária à tecnologia dentro de casa de forma exacerbada, tá? Então a gente tem aqui os brinquedos de antigamente, brinquedo para brincar na praça, e aí o que a gente tem? Clique, 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 né? Todo mundo brincando no celular e os brinquedos de lado. E aí, então, galera, vem o último texto, que está texto 1 aqui, mas é o texto 5, tá? O diálogo está morrendo, muitos só sabem falar de si mesmo quando estão diante de um psiquiatra ou psicólogo. Pais e filhos não cruzam suas histórias e raramente trocam experiências de vida. A família moderna está se transformando em um grupo de estranhos, todos ilhados em seu próprio mundo. Augusto Cury, Necessidade do Momento, tá? Que é o último texto, e aí vem então a proposta que eu planejei. Sabemos que as mídias sociais têm aproximado as pessoas que vivem longe, mas observamos que tem também afastado as que vivem perto. Quantas vezes a família se encontra ligada aos celulares ou a outros aparelhos tecnológicos na hora em que tem que estar compartilhando suas vivências? Baseado nas leituras acima, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre a relação familiar, tá? Proposta. Não se esqueça de atribuir um título. O Enem não tem necessidade de colocar título. E a proposta pode ser de uma a 8, até a partir de 8 linhas, desculpa. Mas eu acho muito pouco. Tem que ser um cara muito inteligente para conseguir colocar em 8 linhas todo um conteúdo, tá? Então, assim, não dá para se fiar nisso que a gente vai colocar em 8 linhas muito conhecimento. Tem que ser um cara que já escreveu muito para conseguir escrever tão sucinto e conseguir expressar todo o seu ponto de vista. Então, assim, aqui a gente coloca, assim, um mínimo de 20 linhas, tá? O que eu pedi também que fosse observado, tá? Atribuir um título, respeitar a progressão do texto, que é a coerência, introduzindo o tema, né? O tema, então, as teses, tese 1, tese 2, tese 3, quantas vocês resolverem apresentar. E depois, na argumentação, no segundo, terceiro parágrafo, o quarto parágrafo, dependendo do tamanho do texto, argumentar a partir dessas teses, escrever a partir dessas teses, a partir do desenvolvimento que eu passei para vocês, a partir de exemplos, a partir de citação, a partir do conhecimento de mundo de vocês, a partir de metáforas, a partir de analogias, tá? Todos aqueles exemplos que eu passei ali no desenvolvimento, incluindo uma proposta no final, né, na conclusão, retomando, fazendo um resuminho do que foi falado das teses, tá? Incluindo uma proposta de intervenção social. O que fazer? Também a gente tem que observar a ortografia, a acentuação, né, adequada às normas da língua e respeitar a formatação do texto. Né? A gente tem visto muitos textos sem recuo nos parágrafos, sem os alunos não entenderem a importância da translineação, né? Como mudar de linha, como separar as sílabas no final do texto, tá? E uma letra legível. Então, eu volto para vocês, deixa eu voltar aqui, que para mim a melhor metáfora de texto é isso aqui, ó. O texto é um nó em rede. A tese 1 da minha introdução vai ter que ser desenvolvida, tá? Na argumentação 1 e vai ter que ser retomada na conclusão. A tese 2, por exemplo,
ela vai ter que ser falada, tá? Na introdução, ela vai ter que ser desenvolvida na argumentação, retomada na conclusão. E um sentido, um valor tem que estar relacionado ao outro, porque se eu cortar essa rede, ou eu não amarrar bem essa rede, o meu texto vai fugir do tema e vai perder o sentido. Espero que eu tenha contribuído. Então, mais uma vez, meu nome é Sandra Roberta Cato Tombini, sou professora da rede municipal e conto com vocês se quiserem me mandar, tá? É Sandra Catombini no Instagram, podem me contatar se tiverem alguma dúvida, ou podem mandar pelos professores de vocês, que a gente pode conversar, tá? Vou ficar bem faceira se vocês conseguirem produzir esse texto e se puderem me mandar para eu dar uma olhada para ver se eu contribuo com vocês. Um beijo, muito obrigada. Essa é a minha primeira experiência gravando um vídeo. Espero que tenham gostado.